Salve, rapaziadinha, como é que vocês estão, meus fi? Bom, hoje a gente tá de mais uma obra nova aqui no canal, daquelas obras diferenciadas que vocês gostam muito, mano. Então já sabe, se vocês quiserem a continuação, comenta a parte 2 aí nos comentários, já que, bom, esse manhwa tem bastante capítulo pra trazer. E claro, também, se você quiser ajudar muito o canal, se aparecer a opçãozinha de hypar, hypa aí pra ajudar a gente. Sério, me ajuda muito, mano. Dito isso, eu não vou mais enrolar, só bora pro recap. Aiden é um ferreiro NPC que age por conta própria. Um dia, o moderador decide deletar alguns bugs do jogo, e ele vai junto. Não só ele, como também a garotinha que ele adotou. Por algum motivo, o protagonista voltou à vida, ainda sendo um NPC, mas agora tinha a ajuda de um sistema, o sistema maldito. Com isso, ele decidiu que ia ficar forte o suficiente para destruir o moderador responsável pela eliminação da sua irmã. A história começa com a vila sendo deletada. Todos os NPCs e monstros dessa vila não tinham como evitar de serem apagados. Ninguém sabia o motivo exatamente. Nosso protagonista, Aiden, é um NPC e tenta salvar a sua irmã. Mas Alice, infelizmente, foi deletada e suas últimas palavras eram para que Aiden sobrevivesse. Ela sumiu em frente aos seus olhos e deixou apenas uma pulseira para trás. Nesse momento, o protagonista já tinha sido pego pelo moderador e também estava sendo apagado. O moderador usava uma roupa preta escura e também uma máscara. Ele identifica Aiden como um bug de nível baixo de ameaça. Em seguida, ordena sua eliminação permanente. Antes de perder a consciência, o garoto se pergunta por que isso teve que acontecer com ele. Esse jogo foi criado para fazer os jogadores se sentirem poderosos. Eles eram vistos como heróis ao destruir os monstros. As pessoas eram devotas a esses salvadores. Afinal, foi graças a eles que todos puderam escapar da ameaça dos monstros. Mas com o tempo, esses jogadores ficaram soberbos. Começaram a se sentir superior de tanto que eram bajulados. Isso foi um desastre para os NPCs e até jogadores comuns de baixo nível. Ninguém era capaz de intervir nos atos maldosos que esses jogadores faziam. E para piorar, nem os moderadores ou administradores se preocupavam com os crimes cometidos. Na verdade, qualquer um que fosse contra o sistema era taxado de bug e eliminado pelo moderador. O protagonista era o NPC que não se importava nem com os jogadores e nem com os donos do jogo. Na verdade, ele só queria encontrar um jeito de sobreviver e viver uma vida normal. Em um dia de frio, o Aiden encontrou uma garotinha de cabelos ruivos e deu a ela o nome de Alice. Com o passar do tempo, o protagonista percebeu que nem ele e nem Alice sofriam com as manutenções internas que o jogo tinha. Quando essa manutenção se iniciava, tudo parava, incluindo jogadores, NPCs e também monstros. Mas o protagonista e Alice podiam se mexer e viver a vida normalmente. Aiden não sabia o porquê, mas ele aproveitava. Quando cresceu, ele se tornou um ferreiro e infelizmente sofreu na mão daqueles jogadores que citei no início. E eles evitam eliminar Aiden porque o nosso garoto era um NPC. Então era normal que o jogo o trouxesse de volta. Além disso, nesse jogo você ganha pontos de karma quando elimina um jogador. Quem tem muitos pontos acaba ficando marcado como alguém não confiável. Então os jogadores evitavam brigar para não atrair essa má reputação. Alice ficava triste vendo a forma como seu irmão era tratado, mas ele fingia estar bem para protegê-la. Alice era a única coisa que Aiden tinha de importante. Ele viveu literalmente para ela. Os dois viveram felizes como uma família por alguns anos, até que o moderador decidiu apagar a sua vila permanentemente. Naquele dia, o protagonista também foi deletado. Em suas palavras, ele jurou a si mesmo destruir esse moderador com suas próprias mãos. Aquele parecia o fim da vida de um NPC, mas por alguma razão, o comando de eliminação do moderador foi cancelado. Em seguida, o personagem de Aiden foi restaurado. O protagonista acordou desnorteado, sem entender como estava vivo. De repente, uma notificação do sistema aparece, informando que Aiden renasceu e adquiriu os poderes de um moderador. A habilidade comando foi desbloqueada. Nesse momento, várias abas apareceram na frente do garoto, mostrando os comandos disponíveis. Aiden olha para isso incrédulo. Um pouco mais tarde na floresta, que também se chamava Bansen, várias pessoas se reúnem perto do castelo Edeline. Alguém pergunta por que tem tanta gente, e um jogador responde que deve ser algum evento do jogo. Outro jogador responde que é um evento de aprimoramento de armas. Nesse momento, vemos nosso NPC trabalhando nas armas. Um jogador tem dúvida de que seja um evento, porque não apareceu nenhuma notificação na aba do sistema dele. Ele presume que é um evento secreto. Nesse momento, o protagonista transforma uma espada comum em uma especial sem usar nenhum material. O jogador agradece alegremente pelo aprimoramento e o comemora dizendo que parece mágico. Ele acrescenta que todos devem aproveitar, porque não se sabe quando um evento desse vai acontecer de novo. Vários jogadores se animam e formam fila para melhorar as suas armas. De repente, um cara desagradável fura
a fila, empurrando os outros até chegar no prota. Ele chama o nosso garoto de NPC e entrega a espada para ser aprimorada. Aiden reconhece esse jogador desagradável. Ele era o mesmo que sempre o intimidava. Naquela época, Aiden não podia fazer nada para não machucar Alice. Os jogadores exigem que aquele cara desagradável saia da fila, já que ele ultrapassou todos. Alguém comenta que esse cara é conhecido por comprar itens a preços baixos e vender super caro. Todos o conhecem pela má reputação. Nesse momento, o jogador chato reconhece o protagonista da vila, que acabou sendo deletada. O seu amigo pergunta como esse NPC veio parar aqui. Eles também lembram da garotinha que sempre andava com Aiden. O protagonista range os dentes ao ver esses caras falando da sua vida, como se ele não tivesse sentimentos. Mas ele logo tem uma ideia que começa a aprimorar a espada. O jogador desagradável tem esperança de sair com uma espada especial. Seu amigo acha melhor não correr o risco, mas ele responde que tem certeza que vai funcionar. O protagonista fica de fundo com o rosto sombrio, escutando a conversa dos dois. Minutos depois, várias espadas são jogadas no chão, e todas quebradas. O sistema anuncia que o aprimoramento falhou e o equipamento foi destruído. O jogador desagradável começa a chorar, enquanto abraça suas espadas inúteis. O protagonista ri, enquanto fala que as suas mãos estavam escorregadias. Os outros jogadores comemoram sua derrota. O cara de lata pega o ruivo pelo colarinho e pergunta como ele pretende pagar pelas armas corrompidas. O jogador tenta pôr a culpa no protagonista, dizendo que ele é o responsável, mas os dois logo são expulsos do local pelas pessoas que querem aprimorar as armas. Um pouco mais tarde, a noite chegou e Aiden voltou para o quarto cheio de grana. O sistema aparece, mostrando que a missão de iniciar um evento foi concluída. Nosso NPC clica para ver a recompensa. No dia que Aiden voltou à vida, ele foi recebido por um sistema único, que dava a ele os privilégios de um moderador. Com isso, o protagonista também recebeu uma habilidade chamada Comando. O comando era usado apenas pelo administrador do jogo. Aiden não entendia muito bem como funcionava, mas presumiu que podia editar os seus status e entrar em qualquer lugar sem precisar de nível. Depois de ler isso, uma missão apareceu dizendo que ele precisava iniciar um evento. O protagonista olhou para a notificação e não entendeu por que o jogo estava permitindo que ele tivesse esse poder. Uma memória do momento em que perdeu Alice piscou em sua mente, e Aiden foi lembrado do seu objetivo. Agora, acima de tudo, ele precisava destruir aquele moderador. Então, ele concluiu que, se quisesse ficar forte, teria que seguir esse sistema. Nesse momento, de volta ao presente, o nosso garoto aceita a recompensa da primeira missão. Ele ganha a habilidade de desbloquear qualquer item. Aiden pensa que é uma ótima recompensa. É muito bom ter os poderes de um moderador. Apesar disso, o seu nível ainda é muito baixo e ele é mais fraco que um jogador iniciante. O protagonista lembra que foi chamado de bug pelo moderador antes de ser deletado e sente muita raiva. De repente, uma segunda missão apareceu na sua frente, chamada Ovo de Páscoa. Aiden precisava encontrar o ovo e a localização já estava marcada no mapa. Nosso garoto sai do quarto e vê que ainda está muito escuro. Ele decide concluir a missão pela manhã. O dia seguinte chega e Aiden já está equipado numa floresta deserta. Ele tem certeza que esse é o local marcado pelo mapa, mas não esperava que o ovo estivesse dentro de uma masmorra. A masmorra é um lugar para onde os jogadores vêm quando querem aprimorar os seus status. Aiden nunca precisou vir porque ele é um NPC, mas depois que voltou à vida, ganhou a missão e vai precisar entrar pela primeira vez. O protagonista não percebe que tem alguém escondido atrás de uma árvore observando seus passos. Sem perder tempo, ele entra na masmorra. A restrição de entrada para essa dungeon é ter pelo menos nível 80. Obviamente, nosso NPC não precisou disso, porque agora conta com a ajuda do sistema moderador. Lá dentro, Aiden se depara com vários monstros mutantes. Ele fica chocado, porque nunca viu essa quantidade antes. Afinal, nunca precisou entrar numa dungeon. O protagonista se pergunta se é isso que os jogadores têm que enfrentar quando precisam subir de nível. Ele com certeza não estaria aqui se não fosse por causa da missão, mas para a sorte do nosso NPC, ele passa despercebido pelos monstros e chega a uma porta. Aiden empurra com as mãos, mas a porta não se abre. Ele então recorre ao sistema e usa a habilidade de desbloquear qualquer item. O comando dá certo e a porta abre. Aiden quase fica cego por uma luz forte branca, que acaba saindo da sala. No momento seguinte, a luz desaparece e ele fica de frente para o ovo de Páscoa. Mas quando está prestes a tocar no item, algo parecido com um meteoro cai na frente dele, quase o atingindo. O protagonista corre para não ser pego na explosão, é claro. Ele olha aterrorizado para a fumaça, tentando descobrir o que aconteceu. Nesse momento, o guardião da masmorra aparece todo equipado e pronto para acabar com Aiden. Ele não sabia que tinha um monstro dentro da sala e é pego desprevenido. O guardião acaba ferindo seu braço e depois seus ombros e seu rosto. Aiden olha para o monstro em desespero, sem saber o que fazer. O maluco estava tremendo na base. Ele se vê obrigado a lutar de frente com o guardião. Nesse momento,
momento, o protagonista, sem outra opção, tira a espada da bainha e corre para frente. Infelizmente, ele é acertado no ombro, mas se mantém firme e contra-ataca no pescoço do guardião. De repente, a cabeça do monstro cai, e nosso garoto comemora, acreditando que venceu. Mas quando olha em direção ao pescoço atingido, ele vê que tem uma espécie de galáxia saindo do corpo. De repente, Aiden é atingido no rosto por um soco poderoso do guardião. O protagonista é arremessado, e o chão fica destruído do impacto. Ele não podia acreditar que aquela coisa ainda estava viva. O monstro pega a cabeça no chão e encaixa em seu corpo novamente. Aiden pensa tristemente que não pode vencer. De repente, as cenas de Alice e de quando ele era criança vêm em sua mente. O garoto entende que não pode se dar por vencido, principalmente quando as últimas palavras da sua irmã era para que ele continuasse vivo. O protagonista finalmente consegue o ânimo que precisava e dispara em direção ao inimigo com o martelo na mão. A arma do guardião é destruída no primeiro confronto com o martelo. Aiden vê um fio de esperança e começa a balançar o martelo em todas as direções. O guardião começa a perder a armadura e depois os membros. Ele praticamente se desmonta, deixando apenas a cabeça intacta. Mas não por muito tempo, porque agora o protagonista se prepara para finalizá-lo. Ele ergue o martelo e com toda a força mira na cabeça do inimigo. A tela enche de notificações vermelhas. Após alguns minutos de luta, o nosso NPC sai vitorioso. Ele comemora que venceu, mas ainda estava muito ferido. O sistema aparece e diz que a missão foi concluída. Nosso garoto recebe uma energia azul em seu corpo. A notificação mostra que ele recebeu uma nova habilidade e subiu para o nível 3 de moderador. A habilidade é chamada Editar. Aiden observa o que ganhou e deixa para ver os detalhes depois. Ele está muito ferido e se prepara para deixar a masmorra. Ao sair, não demora muito e cai no chão exausto, eventualmente perdendo a consciência. A pessoa que estava escondida antes se aproxima de seu corpo. A garota abaixa o capuz e dá um sorriso satisfeito ao vê-lo. Enquanto isso, dentro da masmorra, um drone se aproxima e coleta as informações. Ele então avisa ao seu superior que o guardião da dungeon foi eliminado. Além disso, foram detectadas evidências de um bug de baixa ameaça. Depois de pegar todas as informações, o drone se reporta. A cena muda para um pouco mais tarde. O protagonista acorda com alguém segurando sua mão e guiando seu dedo para aceitar o pedido de amizade por ele. Aiden instintivamente puxa a mão e o pedido não é aceito. Ele logo questiona quem é a garota e o que ela estava fazendo. A menina de cabelo azul se apresenta como Arya. Aiden percebe que é uma jogadora e usa sua habilidade para dar uma olhada nos status. Arya pede que ele não fique com medo, porque ela não é uma pessoa ruim. Nesse momento, o protagonista se assusta ao ver o número de karma da garota. O nível máximo de karma é 100, mas o nível de karma dela era tão grande que Aiden se perde na conta. Parece que a garota não estava sendo muito sincera quando disse que era uma pessoa boa. O número entrega que Arya já se livrou de muitos jogadores. Sabendo disso, o protagonista pede que ela vá embora. Arya faz uma cara de desapontada e diz que até gastou sua poção de cura com ele. Aiden olha para o seu corpo e percebe que ela tá falando a verdade. Ele não tem mais nenhum ferimento. A garota fala que não quer nada em troca, o que deixa o protagonista surpreso. Arya começa a dizer que só fez isso porque ele parece ser diferente. De repente, a notificação do sistema interrompe a conversa com a nova missão. Aiden olha para Arya e percebe que ela não pode ver a janela do seu sistema, e isso deixa mais confortável. A nova missão pede que ele suba de nível. O protagonista conclui que essa garota é uma jogadora muito suspeita, principalmente pelo seu número de karma que estava bem alto. Então, ele decide não se misturar com ela. Nesse momento, Aiden agradece pelo que a garota fez e diz que quer seguir sozinho. Depois de algumas horas de caminhada, o protagonista não para de receber pedido de amizade. Acontece que desde o momento que ele se despediu, a garota continua seguindo ele. Aiden já não aguenta mais recusar os pedidos e pergunta do porquê ela não vai embora. Arya toma um susto e pergunta se não pode ir com ele. O protagonista não entende do porquê ela continua indo para onde ele vai. Arya responde que o encontrou muito machucado e tem medo que isso aconteça de novo. Portanto, ela quer estar por perto para protegê-lo. O protagonista recusa a ajuda novamente. Nesse momento, a garota aponta para trás e diz que está certa quando fala que tem que protegê-lo. De repente, nosso NPC olha para trás e é atacado por um lobo verde. Não só isso, uma matilha inteira aparece atrás dele. Aiden consegue tirar uma espada no inventário a tempo e golpeia o primeiro logo. Arya se senta confortavelmente numa rocha e pergunta em voz alta se deve ajudar. O protagonista pensa um pouco e entende que não é um mau momento para lutar. Afinal, ele tem que subir de nível para concluir a missão. A cena muda para uma grande mesa, onde aparece um homem conversando com um drone. Esse homem é um moderador do jogo e seu nome é Lloyd. Ele é informado que o ovo de Páscoa desapareceu. Isso é uma novidade para o moderador, porque o guardião da masmorra é projetado para nunca ser destruído. O drone mostra as fotos das evidências que coletou. Lloyd observa atentamente o corpo do monstro espalhado pelo chão. O moderador então se levanta pensando que vai ter que arrumar a bagunça antes que o administrador perceba. Enquanto isso, o protagonista continua lutando contra a matilha. Ele finalmente derruba todos os lobos e
se apoia na espada cansadamente. Aiden não esperava que um dia ia sair da sua zona de conforto como NPC e ia enfrentar monstros na floresta. O sistema confirma uma nova habilidade adquirida, chamada editar status. O protagonista percebe todas as estatísticas subirem em 2x. A única coisa que não foi mudada foi a experiência, que continua em 0. Já o seu HP subiu para 200. Os seus pontos de mana e força estão em 20 pontos. Agilidade e vitalidade também tem 20 pontos. Até agora, o protagonista tem 0 pontos de karma. A habilidade de editar permite que nosso NPC multiplique suas estatísticas quantas vezes ele quiser. Nesse momento, ele sente uma forte dor no corpo, devido ao aumento no status. Ainda entende que a habilidade de editar é poderosa e pretende fazer um bom uso dela no futuro. De repente, ele nota algo estranho no sistema. O seu nível não subiu, mesmo depois de eliminar os monstros. Sua experiência também está em 0. Para ficar forte nesse mundo, você tem que subir de nível, e o jogo dava 2 formas para fazer isso. A primeira era concluir as missões e a segunda era caçar monstros. O protagonista sabia disso e durante vários dias ele saiu caçando inúmeros monstros, mas no final nada adiantou. Ele não subiu de nível e não ganhou experiência. Aiden se sentiu um fracasso, mas sabia que isso estava acontecendo porque ele era um NPC. Não dava para viver como os outros jogadores. Arya acompanhou o garoto durante toda a sua jornada e percebeu o seu intenso objetivo por subir de nível. Pensando nisso, ela se aproximou de Aiden e sugeriu que eles formassem uma equipe. De início, nosso NPC considerou uma grande bobagem, mas depois percebeu que talvez esse fosse o único jeito de subir de nível. Afinal, se os dois caçarem juntos, vão ser forçados a ganhar pontos de equipe. O protagonista rapidamente aceita a oferta. Arya fica com os olhos esbugalhados. Ela já estava acostumada a escutar o pirralho negando suas ofertas. Por isso, foi surpreendente. A garota o abraça com toda a força e Aiden pede que ela não invada o seu espaço. Na manhã seguinte, os dois vão para uma masmorra. Arya diz que o protagonista pode ficar tranquilo, porque ela vai carregá-lo. À sua frente, vários monstros estão reunidos, prontos para a batalha. A garota reclama dizendo que vai protegê-lo, e mesmo assim, ele ainda não aceitou seu pedido de amizade. Aiden não dá muita atenção para as lamentações de Arya. Ele confere o sistema e acredita que a garota vai mandar muito bem. Então edita a experiência e coloca em 2 vezes mais. Assim, a quantidade de pontos que ela ganhar será multiplicado para ele. O protagonista assiste enquanto a garota luta. Nesse momento, o sistema começou a mandar notificação informando que o seu nível está subindo e sua experiência está sendo multiplicada. Nosso garoto comemora que seu plano deu certo. Ele fica focado e não percebe que está sendo observado. O drone atrás da rocha relata ao moderador que o bug foi detectado. Arya é muito esperta e percebe rapidamente a situação. Aiden continua focado nos seus pontos. Quando olha para cima, não vê mais a garota. Nesse momento, o drone é golpeado. Ele grita para informar Lloyd que estava em perigo, mas Arya imediatamente pisa e destrói o drone. Ela não sabe exatamente o porquê ele foi enviado e porque estava de olho em Aiden, mas a garota deixa claro que ninguém vai interferir no seu caminho e mexer no seu homem. A cena muda para um pouco mais tarde. Aiden finalmente aceita o pedido de amizade. Arya fica feliz e pergunta se ele percebeu como ela é atraente. O protagonista respondeu que ela não deveria falar bobagem. Logo vemos que ele completou a missão e chegou no nível 30. Depois disso, os dois seguiram viagem juntos. Aiden não fazia ideia do porquê Arya queria tanto ficar perto dele. Ela era muito suspeita e tinha umas mudanças de expressão que o fazia ficar pensativo. De qualquer forma, ele acredita que não é ruim ter ela por perto e por isso aceitou o pedido de amizade. Além disso, graças à sua última missão, ele ganhou um ponto e usou para aumentar o nível de habilidade e subir de status. O protagonista começou a pensar que a essa altura ele já não é mais um NPC e nem um jogador. Aiden se vê como um tipo de moderador, ainda desconhecido pelos administradores do jogo. Ele entende que graças a isso ficou mais forte. Nesse momento, nosso garoto fecha o punho e diz mentalmente que se tivesse essa mesma força há um tempo atrás, ele não teria que ver sua irmã partir. De repente, enquanto pensava em Alice, sua atenção foi distraída por uma luz amarela. Aiden sentiu uma energia familiar e correu em direção à luz. Aiden não entendeu o que tinha acontecido e apenas o seguiu. Nesse momento, os dois se depararam com o portal. O protagonista perguntou o que era, e ela respondeu que era um setor ruim, um espaço para o lixo do sistema. As áreas deletadas pelos moderadores ficaram negligenciadas e com o passar do tempo ficaram assim. É um lugar que os jogadores normais não têm acesso. Então, ninguém nunca sabe o que pode acontecer lá dentro. O protagonista escuta isso e vai em direção ao portal. A garota continua seguindo ele. Ela fica animada perguntando se ele vai entrar. Nesse momento, Aiden coloca a mão no portal e sua entrada é imediatamente liberada. Arya faz um teste e segura o ombro de Aiden enquanto eles entram. Os dois passaram pelo portal e não foram identificados como jogadores. O protagonista questiona porque ela tem que segurar nele para entrar. Parece que o nosso NPC não percebeu que os únicos que podem entrar e sair de um setor ruim são os moderadores e administradores do sistema. Arya sabia que seria barrada se entrasse sozinha. Então, ela fez um teste ao entrar grudada nele. Assim, Arya comprovou que sua intuição estava certa e o protagonista realmente não era um jogador comum. Depois de atravessar o portal, Aiden percebe que não tem ninguém e parecia só uma vila antiga desmoronada.
espada. De repente algo se mexe e ele saca a espada, preparado para um possível monstro. No momento seguinte, o protagonista ataca com toda a força, mas para segundos antes de acertar ao ver que é uma criança. De repente, uma flecha vem em sua direção, mas Aiden percebe e se defende com a espada. O responsável chama a criança pelo nome de Henry e manda vir até ele. O garotinho corre para se proteger atrás do homem. O NPC pergunta ao protagonista e Arya se eles são jogadores. Os dois não respondem. Nesse momento, o homem olha para o prota e sente que ele não é um inimigo, mas quando olha para a Arya, vê uma aura assassina. A energia aterrorizante faz o homem suar e o garotinho pergunta se está tudo bem. O NPC teme que ela queira atacá-los. Arya coloca as mãos de lado e sorri tentando parecer amigável. De repente, um cara chega correndo e chama o NPC pelo nome de Jake. Ele avisa que estão com um problemão. O cara para por um momento ao encontrar os novos visitantes e pergunta como é que os jogadores conseguiram entrar aqui. Jake questiona preocupado qual é o problema e o homem responde que a Ellen pirou. Nesse momento, todos correm para encontrar a garota. Jake abre a porta com toda a força. Ellen é uma garotinha de cabelos ruivos e ao seu lado está a enfermeira Sofia. O protagonista e Arya ficam na porta enquanto vê Jake perguntar o que aconteceu. A enfermeira NPC responde que não sabe, mas Ellen estava piorando. Aiden olha para Ellen e tem um sentimento familiar. Ela lembra Alice. De repente, o sistema aparece na sua frente com a notificação vermelha. Ele avisa ao protagonista que um bug foi encontrado e o nível de ameaça é baixa. No momento seguinte, a nova missão aparece e informa que ele terá que eliminar o bug. Enquanto isso, Jake continua tentando salvar Ellen, mas Sofia responde tristemente que não tem o que fazer. Henry corre chorando em direção a Ellen. Jake tenta parar o garoto com medo de que ele também fique doente. Arya suspira e diz que é tarde demais. Jake pergunta se ela pode fazer alguma coisa. O homem acredita que Arya pode salvar a garota por ela ser uma jogadora, mas Arya confessa que não tem como salvar, porque isso não é uma doença, mas sim um bug. Todos ficam assustados ao escutar isso. Jake fica apavorado porque sabe o que pode significar ser um bug. Ele começa a gritar dizendo que embora a sociedade tenha sido destruída, eles nunca desafiaram o sistema, então não tem como terem sido punidos. Arya responde que não precisa necessariamente desafiar o sistema para se tornar um bug. Ela acrescenta que não tem como Ellen ser salva, porque ela já está sendo consumida. Se eles continuarem aqui, também serão pegos e se tornarão um bug, e depois serão deletados do jogo. Os moradores NPCs continuam tentando achar um plano para resolver a situação. Enquanto isso, o protagonista está do lado de fora e dá um soco na parede com raiva. A notificação à sua frente ainda pede que ele elimine um bug. Aiden sente que não pode fazer isso, porque foi assim que perdeu a sua irmã. De repente, outra informação vermelha piscou na tela, perguntando se ele queria eliminar o bug. Abaixo estavam as opções sim e não. Aiden começa a tremer, enquanto aperta a opção não. Ele não tem coragem de deletar aquela criança NPC. Outra notificação aparece dizendo que o garoto ganhará uma grande punição se a missão falhar. Então pergunta novamente se ele vai querer eliminar o NPC ou não. Aiden começa a enlouquecer e pergunta ao sistema se foi por isso que o trouxe aqui. Para fazer, ele destruiu uma família assim como destruir a família dele. O protagonista repete para si mesmo que não é igual àquele moderador maldito. Ele dá um soco na notificação e fala que vai dar um jeito. Aiden abre a porta com toda a força e diz aos 5 moradores daquele lugar que eles devem sair. Nosso garoto garante que vai fazer o que é possível. Logan pergunta se ele pode curar Ellen. Ele responde que não tem certeza. Nesse momento, Henry agarra sua blusa e implora que o protagonista salve sua irmãzinha. Aiden se curva perto da cama e coloca a mão na cabeça da NPC. No momento seguinte, ele usa a habilidade de editar e a habilidade de desbloquear. De repente, uma explosão acontece e todos olham com curiosidade. Nosso garoto acaba entrando em outro universo, como se fosse o cérebro do sistema. Ele se vê flutuando e na sua frente estava Ellen, ligada a vários cabos. Nosso garoto lembra que bug é algo que as pessoas enfrentam quando desafiam o sistema. Ele tira a espada e começa a cortar os fios que estão ligados à garota. Essa é a única alternativa que o protagonista encontra para tentar salvá-la. O seu plano dá certo e a garota começa a flutuar igual a ele, em volta de uma luz vermelha. Mas ele percebe outra coisa. Os 4 moradores NPCs também estão conectados a fios. O protagonista começa a cortar os fios antes que ele vire um bug também. Uma luz forte consome os moradores na casa e depois uma explosão acontece, destruindo tudo. Aiden abre os olhos cansado e pergunta se conseguiu. Uma notificação aparece informando que a missão oculta foi completada. Ele recebeu uma habilidade chamada deletar. Outra informação mostra que Aiden agora é um morador da Vila Esg. O protagonista se vira e vê que felizmente todos estavam vivos. De repente, Arya começa a derramar uma porção de cura nele. Nosso garoto tenta parar dizendo que estava bem, mas ele aperta suas bochechas, dizendo que sempre tem que estar se preocupando com ele. Jake se aproxima agradecendo por curar Ellen. Aiden recebe a notificação do sistema dizendo que os 5 moradores da Vila Esg estão finalmente libertos. Nesse momento, algumas celas aparecem acima da cabeça dos NPCs, apresentando seus nomes e níveis. O protagonista se pergunta o que significa liberto. Ele lembra que no momento em que cortou os fios, sentiu uma aura assassina vinda de um homem lodo. Sem pensar 2 vezes, o protagonista atacou a coisa responsável pelo bug. Assim, todos os moradores foram curados. Então, nosso garoto conclui que a palavra liberto
aberta significa que os moradores não precisam mais seguir as regras do sistema. Agora, eles são jogadores comuns. Aiden fica feliz que tudo tenha terminado bem. Jake o tira de seus pensamentos ao perguntar se ele é um operador do sistema. Aiden parece confuso e o cara questiona se ele não salvou Ellen usando o sistema. O operador do sistema era o nome dado aos melhores jogadores escolhidos pelos moderadores. Jake fala que se Aiden não for um operador do sistema, então ele não sabe outra explicação para um milagre como esse. Mas de qualquer forma, o homem agradece e diz que tem um pedido para fazer. De repente, todos os moradores se curvam e pedem para segui-lo. O protagonista olha assustado e se pergunta o que deve fazer agora. Arya pega em seu ombro e com a aura assustadora diz que ele foi o responsável por mudar o destino dessas pessoas. Então, o que ele decidir, elas vão aceitar. O protagonista sente uma energia meio estranha e olha para trás, mas a garota logo muda a expressão para a mais amigável e coloca as mãos de lado, comentando que o resultado depende dele. Nosso NPC sente que Arya sabe muito sobre tudo e chega até a ser assustador. Ele se vira novamente para os moradores e fala que vai aceitar todos, mas primeiro ele dará uma coisa importante para cada um. Jake e Logan olham com curiosidade. Um pouco mais tarde, todos estão reunidos com uma grande refeição na mesa. Alguém comenta que faz muito tempo que nunca viu tanta comida. Jake e Aiden observam os moradores felizes. Henry e Ellen provam de tudo. O cara agradece pela comida e diz que as crianças vão ficar bem agora. O protagonista pergunta como essa vila acabou assim. Jake responde que a aldeia costumava ser um bom lugar para se viver. Era um lugar lindo e os jogadores vinham sempre visitar. Mas um dia, um moderador chegou e decidiu deletar tudo, inclusive os NPCs. Jake acrescenta que eles receberam ajuda de uma pessoa desconhecida. Eles desconhecem o homem misterioso, mas agradece infinitamente. Foi graças aos seus poderes que eles foram salvos. Jake comenta que depois daquilo só sobrou ele e mais 4 pessoas. Desde então, eles se viraram com tudo que podia para sobreviver. Agora, todos são uma família. Aiden escuta a palavra família e o que vem à mente é imediatamente a imagem de Alice. Arya, no andar de cima, observa um baú no canto da casa. Ela rapidamente chama a atenção de todos e pergunta o que tem naquele baú. A garota comenta que parece estar em boas condições comparado com o estado dessa vila. Logan explica que é um baú de armazenamento integrado que apenas jogadores podem usar e pode ser usado em qualquer lugar, já que está conectado ao sistema. O protagonista fica chocado ao saber que tinha algo assim. Logan responde que antigamente o seu trabalho era exclusivamente cuidar do baú, mas depois que a vila foi destruída, a caixa não pôde ser aberta. Aiden resolve dar uma olhada e ver se realmente não tem como ser aberto. Ele se aproxima e usa sua habilidade de desbloquear. O baú é aberto e uma variedade de itens é mostrado dentro do inventário. Nosso protagonista fica impressionado com a quantidade de coisa. Tem dinheiro, poção de cura, armadura, espada e muitas outras coisas. Todos olham para o inventário com os olhos brilhando de alegria. Minutos depois, Aiden aprimorou e dividiu os itens com todos. Jake pergunta se realmente está tudo bem. Eles acabarem ficando com isso. O prota responde que sim. Afinal, ele tem muito dinheiro e muitos outros materiais guardados. Então, não tem problema em dividir com essas pessoas que não têm nada. Nesse momento, algo chama sua atenção. E ele vê Arya. Ela pergunta se não vai ganhar nada. O protagonista apenas suspira e responde que ela já tem coisas o suficiente. A garota fica chateada, enquanto ele observa que ganhou muitas coisas e não vai ter que se preocupar por muito tempo. Nem com dinheiro e nem com comida. Além disso, o equipamento é incrivelmente poderoso. Acontece que esse tanto de item que o protagonista recebeu veio de um erro do sistema. Nesse momento, um jogador em outro lugar recebeu um baú após concluir uma missão, mas ao abrir não tinha nada. Ele reclama na comunidade perguntando aos administradores onde estavam seus itens. Nosso garoto já esperava que isso fosse um erro do jogo. Ele presume que algum moderador vai resolver a situação, enviando recompensas como compensação pelos itens ausentes. Então, o protagonista sente que não é problema dele. Além disso, nosso NPC lembra que ganhou algo muito importante dentre todos os itens. Um espaço que pode guardar ou retirar equipamento sempre que necessário. Além disso, pode armazenar qualquer coisa. A cena muda para o passado, quando Aiden abriu o baú de armazenamento integrado e foi verificar os itens no inventário, mas sentiu que ainda havia algo na caixa. Ele foi até lá e viu uma neblina escura. Então colocou a mão e tentou puxar o item para fora. Uma notificação aparece informando que Aiden foi sincronizado com o sistema. Nosso NPC continuou tentando puxar o item, mas não conseguiu. A sincronização continuou aumentando até chegar em 100%. Ele finalmente conseguiu tirar o equipamento, que imediatamente foi integrado na sua mão. Foi aí que Aiden recebeu espaço. Ele nem pensou que algo assim pudesse ser possível, mas tem certeza que vai ser muito necessário no futuro. De volta ao presente, Jake se aproxima novamente agradecendo ao protagonista por tudo que fez. Ele fala que essa comida será o suficiente por bastante tempo. O homem não queria apenas receber e se ofereceu para cumprir qualquer tarefa que o protagonista quisesse. Aiden deixa claro que eles podem sair desse lugar e viver por conta própria, porque não são mais NPCs. Jake pergunta se ele não gosta desse lugar e o protagonista responde que tem um lugar para ir. Nosso garoto diz mentalmente
admite que na verdade ele precisa ir o mais longe possível desse lugar. Acontece que, como um NPC, o protagonista sabe quando vai acontecer uma inspeção na vila. A inspeção serve exatamente para encontrar os bugs, e Aiden já foi reconhecido como um bug. Ele teme que se ficar aqui pode ser deletado e também arrastar esses pobres moradores com ele. Aiden percebe a expressão triste em todos e deixa claro que vai voltar quando der. Então, eles não precisam ficar tristes. Os moradores abrem um belo sorriso ao escutar isso que ela havia falado e prometem deixar a vila toda preparada para sua volta. Depois disso, o protagonista se despede e segue viagem com Arya. Um pouco mais tarde, eles já estavam caminhando sozinhos um pouco distante da aldeia. Arya pergunta por que ele está saindo com tanta pressa. Aiden olha com um cara de cansado e fala que eles poderiam ter ficado mais alguns dias. Nosso garoto mente dizendo que está saindo mais cedo porque vai ter uma inspeção há alguns dias e ele quer subir de nível. Nesse momento, o rosto da garota escurece e ela pergunta do que Aiden estava falando. Em seguida, questiona seriamente se ele não é um jogador. O protagonista vira para trás com uma expressão extremamente assustada. E aí que a garota percebe que acertou mais uma vez. Arya comenta friamente que não esperava uma reação dessa. Depois, a garota muda repentinamente para uma expressão alegre e com um tom de brincadeira diz que é claro que ele não é um jogador. Ela começa a rir loucamente e nosso NPC pergunta seriamente quando foi que ela percebeu. Algumas cenas se passam na cabeça de Arya. Ela comenta que descobriu desde que a vila dele foi deletada. Aiden coloca a mão na cabeça e fala que então ela sabe desde o começo. Arya diz que vai fazer o possível para ajudá-lo a não ser encontrado por nenhum moderador ou o operador do jogo. De repente, ela pressiona seu corpo contra o dele e fala que não vai deixar ninguém eliminá-lo. O protagonista acha estranha essa conversa. O fato dela se colocar como alguém poderoso o incomoda. De repente, uma notificação vermelha aparece entre eles, informando que uma inspeção de emergência começará em 15 segundos. Nosso garoto começa a suar frio, porque não estava esperando por isso. A contagem regressiva continua descendo e a garota pergunta o que aconteceu. Ele grita que uma inspeção de emergência vai começar em breve. Arya, com os olhos esbugalhados, pergunta se ele tem acesso até isso. Aiden questiona desesperado como um jogador age nesse momento. A garota pede que ele se acalme. De repente, um buraco abre no céu e tudo vira noite. Uma notificação aparece anunciando a chegada da inspeção de emergência. O protagonista começa a sentir o seu corpo se desfazer. Ele flutua em uma luz branca e pergunta desesperado a Arya o que está acontecendo e como ele pode sair dali. A garota diz friamente para ele não se preocupar e esperar. Aiden está sendo consumido pela luz e grita perguntando o que ele tem que esperar. De repente, o nosso garoto some e reaparece em outro lugar. Ele cai no chão e olha para frente vendo vários jogadores. Um quadro de avisos aparece dizendo que a inspeção está sendo realizada e ele deve esperar aqui com outros jogadores. Nosso garoto era um NPC e normalmente quando a inspeção acontecia, todos os jogadores sumiam. Então, durante todo esse tempo, o protagonista sempre se perguntou para onde eles iam. Agora, ele finalmente descobriu e está feliz de ficar nesse meio. Aiden olha ao redor e percebe que Arya ainda não chegou. Ele então decide coletar algumas informações até ela aparecer. O Protinha passa por vários jogadores e percebe o quão são fortes. Ele usa sua habilidade e vê que alguns ultrapassam o nível 200. E é até assustador ficar perto deles. O protagonista começa a andar entre as pessoas procurando por Arya. De repente, alguém diz que a inspeção já vai acabar. Um jogador se aproxima perguntando o que acontece depois que a inspeção acaba. O cara responde brincando que é aí que a verdadeira inspeção começa. O protagonista observa outros caras um pouco mais estranhos conversando entre si. Ele acha melhor não se misturar, mas é nesse momento que ele acaba esbarrando em um jogador. O cara loiro já se vira no ódio perguntando se o protagonista é cego. Aiden pensa que vai ser muito perigoso se ele chamar a atenção. De repente, o loiro ataca com um soco em direção ao seu rosto, mas uma mão intervém. Outro jogador aparece e tenta evitar qualquer discussão. Ele tenta argumentar que o protagonista tem um rank baixo e o cara não deveria tentar brigar com alguém assim. É desonesto. O loiro não se dá por vencido e pergunta se o jogador também tá querendo brigar. Nesse momento, ele olha e vê um emblema importante na camisa do oponente. As pessoas ao redor reconhecem esse jogador que salvou o protagonista como membro da Guilda Grifo, uma das 5 guildas que tem mais jogadores de alto ranking, e é a mais famosa de todas. As pessoas comentam que o loiro estava ferrado. O cara realmente entende que se meteu em problemas e sai dizendo que vai deixar passar dessa vez. O protagonista agradece ao jogador por essa grande ajuda. O homem responde sorrindo que não é nada e se apresenta como Kevin. Aiden também se apresenta. Kevin acredita que o nosso garoto é um jogador novo e fala que aqueles caras só vão pra cima de jogadores que são mais fracos ou iniciantes. Essa informação é algo que o protagonista já sabia. Kevin então faz uma proposta e convida o nosso garoto para entrar na sua guilda. Aiden é surpreendido com essa oferta e fala que não vai ser de grande ajuda para eles, mas Kevin discorda explicando que na verdade o seu grupo não tem objetivo. Com o tempo, muitos jogadores novatos pararam de aparecer e agora as guildas tentam recrutar iniciantes. Assim, eles podem
ensinar tudo o que aprenderam. Kevin diz que não está pressionando, mas gostaria que ele se juntasse à sua equipe. O jogador se despede dizendo que precisa ir, mas deixa claro que está disposto a recrutá-lo se ele quiser. Depois disso, o homem saiu. O protagonista teve uma boa impressão de Kevin e lembrou que no passado detestava jogadores, principalmente aqueles caras que sempre iam na sua loja. Mas Kevin parece diferente de todos eles. De repente, Arya pula no ombro de Aiden e ele se assusta. Ela pergunta se ele ficou surpreso. O protagonista questiona quando ela chegou ali. Arya diz que se atrasou porque estava cuidando de uma coisinha. Nesse momento, ela mostra aquele cara loiro que arrumou confusão com o protagonista. O cara estava visivelmente acabado. Aiden comenta que se ela continuar assim, o karma dela vai explodir. A garota ficou meio triste porque esperava um agradecimento, mas só foi repreendida. Depois disso, eles andam entre os jogadores e Arya pergunta como foi a sua primeira vez aqui. O protagonista responde que não foi nada demais. Enquanto eles se afastam, alguém os observa. Os olhos do moderador Lloyd brilharam um azul intenso. A cena muda para uma sala, onde são reunidos alguns operadores do jogo. Uma garota de orelhas de gato chamada Mia pergunta para onde Lloyd foi depois da inspeção. Uma operadora de nível 400 chamada Celina pede que ela se acalme. A operadora diz que Lloyd não faria nada sem pensar antes. De repente, um operador todo mascarado chamado Zenon, de nível 445, aparece. Ele entra na conversa dizendo que Rod encontrou um bug e provavelmente vai eliminá-lo agora. Celina fala que vai ser divertido e me exige que ele exiba logo a sua tela. Nesse momento, eles veem a cena a partir da visão de um drone. Os jogadores são informados que a inspeção acabou. Alguém perguntou se teve alguma atualização e outra pessoa respondeu que não. Provavelmente foi só para excluir alguns bugs. A Arya acha estranho esse encerramento antecipado, porque os moderadores não fazem isso normalmente. Ela sente que algo estava errado. No momento seguinte, todos os jogadores são tomados por uma luz branca. A Arya percebe que está interferindo no jogo e logo vira para Aiden, avisando que alguém vai vir atrás de eliminá-lo. Mas ela o agarra e promete que vai fazer de tudo para impedir isso. A garota grita que precisa muito dele, enquanto é lentamente consumida pela luz. De repente, uma explosão acontece e todos os jogadores somem. O protagonista fica sozinho num campo aberto. O horror é visível no seu rosto e ele pergunta porque foi o único que ficou para trás. A Arya é enviada de volta para o local que eles estavam na floresta e ela está explodindo de raiva. A energia azul se acumula enquanto ela destrói tudo ao redor. A cena volta para o protagonista no campo aberto e o que a Arya disse está se repetindo na sua mente, que alguém está vindo deletá-lo. Aiden de certa forma já esperava por isso, mas ter certeza que algo assim vai acontecer faz com que ele tenha medo. Nesse momento, alguém se aproxima por trás e ele se vira para ver. O moderador Lloyd está acompanhado de alguns operadores e a primeira coisa que ele fala é que o protagonista é um bug que ele acabou nunca vendo antes. Nosso garoto explode de raiva por dentro enquanto o operador se aproxima para dar um fim à sua vida. Nosso garoto desvia da mão dele e logo puxa a espada para tentar se defender. De repente, um raio azul extremamente forte fura o campo onde eles estão e acerta o operador na cabeça. O protagonista não sabe o que aconteceu e quem está tentando intervir. O operador cambaleia para trás e coloca a mão na cabeça. Nosso garoto é surpreendido por outro operador que se aproxima e tenta esmagá-lo. O prota para o ataque com seu escudo, mas ele começa a perder as suas forças. Uma ideia vem à sua mente e ele usa a habilidade de editar status. Agora, todas as suas estatísticas são multiplicadas e Aiden consegue derrubar o inimigo. Nesse momento, o terceiro operador ataca e enrola uma corda ao redor do corpo do protagonista. Em seguida, nosso garoto é arremessado em uma parede de pedra, destruindo tudo ao redor com a força do arremesso. O terceiro operador se prepara para mais um ataque. O protagonista finalmente usa a habilidade de desbloquear e se solta das amarras. Em seguida, sem pensar duas vezes, ele corre com um punho em direção ao operador. Aiden aumenta o ataque em 3 vezes e acerta o inimigo com toda a força. O cara é eventualmente destruído e suas peças caem do caminho. Aiden não para o ataque e acerta o segundo operador na cabeça. Nosso garoto respira fundo quando de repente escuta uma voz falando que é decepcionante. Lloyd diz que pensou que ele seria um bug de alto nível, já que destruiu o guardião da masmorra, mas parece que ele estava errado. Aiden se vira ao ouvir essa voz e o moderador imediatamente coloca a mão em sua boca. Ele fala que até inventou uma inspeção de emergência para achá-lo mais rápido. Nesse momento, Lloyd abre o seu sistema e aperta a opção de deletar o bug. O protagonista logo recebe uma energia muito forte que suprime o seu corpo e o chão abaixo dele desaba. Ele começa a flutuar envolto de uma luz branca. Nosso garoto pensa por um momento e fala que esse moderador não é nada em comparação com aquele que destruiu sua família. De repente, uma luz vermelha de fúria aparece em seus olhos e ele corre para atacar Lloyd. O moderador leva um soco no rosto e cambaleia para trás. Ele não entende o que deu errado e porque o protagonista ainda consegue se mover. O cara se pergunta se por algum motivo a
sua ordem foi bloqueada. De repente, uma mensagem do sistema chega para Lloyd, informando que ele entrou em conflito com o poder administrativo e por isso o alvo não pôde ser deletado. Os olhos do homem se arregalam com descrença. Ele pergunta se o poder não foi suficiente. Os operadores que assistem a cena se perguntam se esse bug então tem o poder de um administrador. Enquanto isso, Lloyd olha para Aiden e várias janelas aparecem informando que a leitura foi negada, porque o moderador não tem permissão suficiente. O cara não acredita que está sendo barrado pelo próprio sistema. Sem muito o que fazer, ele pergunta ao nosso garoto como é o seu nome. Enquanto isso, Aiden fecha o punho e pensa que, por mais que tenha resistido ao poder de deletar, ele está muito fraco. Isso porque usou a maioria da sua energia lutando contra os guardas operadores. Então, o protagonista conclui que não vai conseguir bater de frente com o moderador. Lloyd continua a olhar para ele e acredita que deixar Aiden ir pode ser um grande problema para o sistema. Se o administrador descobrir, vai ser uma catástrofe. Então, tentando esconder a sua falta de poder, o moderador decide segurar o protagonista aqui. Os operadores continuam a ver a cena. Selina comenta que acha que Lloyd vai usar aquilo. Zenon acha que ele não vai ser tão descuidado. Selina responde que, de qualquer jeito, essa é a primeira vez que ela vê Lloyd usando sua própria forma de execução. Enquanto isso, o protagonista olha com grande medo em seus olhos. Ele pergunta como o moderador mudou tanto. Agora Lloyd está totalmente equipado, com uma armadura de ferro e segura uma grande espada em sua mão. Sem demorar muito, ele ataca o nosso NPC. Aiden recorre ao espaço que recebeu daquele baú e mira no moderador. Uma explosão ensurdecedora é ouvida. Uma nuvem espessa se dissipa. O protagonista logo vê uma cratera causada pela combinação de poder. O moderador o parabeniza pelo bloqueio. Ele percebe que o seu ataque foi consumido por aquele espaço na mão do garoto. Em seguida, Lloyd coloca a espada em seu pescoço e pergunta como ele obteve o poder dos administradores. Aiden respira fundo enquanto escuta as ameaças sobre eliminá-lo. Ele se enfurece novamente e convoca o espaço. O protagonista diz que Lloyd deve descobrir por si sobre como ele conseguiu o poder dos administradores. O moderador olha para o espaço formado e vê que ele está muito maior. De repente, Aiden entra no espaço e promete que voltará para destruí-lo. O moderador tenta impedir que o protagonista entre, mas é tarde demais. O nosso NPC some com o espaço. Lloyd não entende como tudo isso pode ter dado errado hoje. Simplesmente era impossível que alguém conseguisse sair desse campo sem a sua permissão. A cena muda para vários jogadores em frente a um baú. Eles olham o inventário e não encontram nenhum item. Alguém comenta que outros baús também estavam vazios. E isso deve ser algum bug no sistema. Nesse momento, uma aura escura aparece dentro do baú e eles olham surpresos. De repente, o protagonista sai de lá e os jogadores gritam de susto. Ele deita no chão cansado, enquanto os caras continuam a comentar sobre os bugs que estão acontecendo com os itens. A cena muda para os operadores. Zenon pede que Lloyd volte porque eles precisam discutir sobre como vão eliminar aquele bug. Lloyd responde que aquele cara é muito perigoso e ele vai lidar com isso sozinho. Ele não vai precisar de ajuda não. O moderador acrescenta que agora vai mandar eles para análise de dados. Mia diz que não e se prepara para sair. Selena tenta falar que eles têm que ir para análise e se juntar aos outros operadores. Mia recusa novamente e diz que tem coisa mais importante para fazer. Então ela se vira para Lloyd e pergunta se ele vai tentar impedi-la. O moderador responde que não. A garota então se retira e sai reclamando que agora tem mais uma pedra no seu sapato. De repente, a sua orelha começa a capturar um som e ela se vira. A Arya rapidamente pergunta o que aconteceu. Eu sempre soube que essa lunática aqui era meio suspeita, né, mano? A Mia fica em silêncio e a Arya, com a energia obscura, fala que já faz um tempo que não a vê. No dia seguinte, na cidade de Mikini, o protagonista percebe que não consegue entrar em contato com a Arya. Ele se desculpa mentalmente com a garota e diz que não vai poder esperar por muito mais tempo. Mesmo que ele fique usando o espaço, ainda pode ser encontrado por aquele moderador. Nesse momento, o nosso garoto coloca o capuz e entra no túnel. Minutos depois, ele sai numa vila bem pobre. O protagonista diz a si mesmo que essa é a primeira vez em muitos anos que ele entra em um lugar insalubre desse. A última vez que passou por algo assim foi quando encontrou Alice. De repente, nosso garoto escuta um barulho e quando olha, vê que é um daqueles drones. Ele rapidamente se esconde atrás de uma parede. Aí ele se pergunta se tem algum lugar que não é vigiado por aquele maldito moderador. Logo, a sua atenção é atraída por umas luzes amarelas que formam um caminho. É aquela mesma luz que apareceu quando ele encontrou o portal da vila destruída. O protagonista novamente decide segui-la. Ele chega a um beco sem saída onde a luz brilha mais fortemente. Aiden não vê mais nada aqui e ergue a mão em direção à claridade. Nesse momento, uma outra luz rosa se intensifica na parede e começa a rachar. O prota se pergunta se é outro portal secreto. Ele acredita que não tem nada a perder e usa sua habilidade de desbloquear. No momento seguinte, a porta se abre e uma janela de aviso aparece, informando que desse ponto em diante, o protagonista não terá mais
suporte do sistema do jogo. Então, entrar não é recomendado. Aiden ri desse aviso, porque o próprio jogo quer deletá-lo. De qualquer forma, não contar com ele é a melhor opção. No momento seguinte, o nosso NPC entra no portal. Ele se encontra em uma espécie de vila subterrânea. Olhando ao redor, é fácil perceber que não é uma masmorra, o que deixa Aiden aliviado. Ele então começa a andar pelo corredor, tentando entender que lugar é esse. De repente, uma mulher com aparência meio cansada dá de cara com ele. Os dois pareciam não esperar encontrar ninguém nesse lugar. Aiden tenta conversar com ela, mas a mulher corre. Ele começa a segui-la porque precisa de informações, mas nesse momento, a mulher se perde na multidão de gente e grita que tem um intruso. O protagonista se depara com muitas pessoas e se pergunta se todos ali são NPCs. Algo voa em sua direção. Ele consegue se defender no último segundo. A mulher que atirou as pedras pergunta como ele entrou aqui. Aiden percebe que ela está usando feitiços e puxa a espada. A garota pensa que o protagonista é um jogador e imediatamente convoca várias pedras. Ela diz que agora não tem por que se segurar. Enquanto a menina conjura os feitiços, dois homens aparecem atrás dela. Eles a chamam pelo nome de Ciri e oferecem ajuda, mas a garota responde que não precisa. O protagonista olha para todas aquelas pessoas e vê que elas não têm classe, apenas uma placa. E isso aparece acima de suas cabeças, dizendo que o seu nível de ameaça é muito baixo, ou até mesmo médio ou alto. É nesse momento que Aiden percebe que eles também são bugs. Ele grita que houve um mal entendido, mas os moradores acham que ele está dizendo isso para ganhar tempo. Ciri fala que este é o lugar que o próprio Sr. Sirius construiu, e ele diz que ninguém poderia entrar a menos que fosse um administrador. Qualquer outro jogador deve ser destruído. Sendo assim, a garota diz que vai eliminá-lo. De repente, uma voz exige que ela pare. Os moderadores reconhecem que é o Sr. Sirius. A garota tenta explicar e ele apenas fala que o protagonista não é o inimigo. Então instrui a trazer até ele. Ciri respira fundo e concorda. Depois disso, os dois caminham juntos por um corredor. A garota deixa claro que ainda não confia nele. Então se tentar qualquer gracinha será punido. O protagonista responde que entende e logo fala que tem uma curiosidade. Ele questiona como eles sobreviveram à inspeção. Ciri respondeu que todos ali foram salvos pelo Sr. Sirius. Inclusive, essa área foi criada por ele. A garota acrescenta tristemente que eles teriam sido deletados se Sirius não tivesse aparecido. Nesse momento, eles chegam a um lugar sem saída e Ciri grita que estão aqui. O protagonista olha para cima e seu rosto enche de horror ao perceber que o Sr. Sirius é um enorme dragão. A voz feroz do monstro agradece ao protagonista por ter vindo e em seguida ele o chama de administrador. Aiden, ainda paralisado, se pergunta como é possível ter um dragão em um lugar como esse. Uma placa aparece acima de Sirius, informando que ele é um guardião. Existe outro nome antes que está borrado. O protagonista tenta decifrar o que isso significa e percebe que Sirius não é um NPC comum. Afinal, o dragão foi uma criação muito antiga do jogo, mas foi extinta e tudo que os jogadores sabiam deles ainda era lenda. Ninguém nunca conseguiu encontrar um de verdade. Nesse momento, Sirius pergunta a Aiden se ele é o novo moderador. Nosso garoto não sabe o que responder. O dragão acrescenta que pôde ver suas memórias e está feliz de encontrá-lo. Sirius possui uma habilidade exclusiva chamada Olhos de Dragão. Essa habilidade pode ver a verdadeira natureza do alvo. O dragão comenta sobre o que aconteceu com Ellen e diz que nunca pensou que encontraria alguém com a habilidade de limpar um bug. Ciri fica surpreso ao escutar isso. De repente, uma luz branca dispara do dragão, enquanto ele comenta que está feliz que finalmente encontrou o último predestinado. O enorme dragão se transforma em um cara normal e pergunta se o protagonista pode escutar o seu último pedido. Ciri fica chocada ao ver o Sr. Sirius assim. Uma nova missão aparece para o protagonista, informando que ele deve proteger os NPCs. Ciri conversa com o guardião, dizendo que sua mana vai acabar se ele continuar dessa forma. Sirius responde que tudo bem. O protagonista decide escutar o pedido, mas não sabe se vai aceitar. A cena muda para um quarto cheio de NPCs. Ciri expulsa todos, dizendo que os caras precisam ter uma conversa importante a sós. Sirius ainda está na versão humana, e Aiden pergunta qual é o pedido. O dragão mostra uma bola de cristal, onde aparece todos os NPCs. Ele pede para o protagonista curá-los e levá-los para sua vila. Acontece que todos estão aqui já foram pegos pelo bug. Sirius conseguiu protegê-los falando para onde fugir. Isso quando acontecia uma inspeção, mas tem um limite do que ele pode fazer. Nesse momento, o guardião puxa a camisa para o lado e mostra o tamanho da maldição grudada em seu corpo. Ele fala que não está mais em condição de protegê-los, porque não pode mais suprimir esse bug. De repente, uma janela aparece avisando que o nível de ameaça é alto. Esse é o maior bug que Aiden já viu. Sirius confessa que não espera ser curado, afinal, ele já estava consumido. Então só pede para o protagonista cuidar dos outros NPCs. Mas isso, ele promete que dará o que tem de mais precioso, a sua estrela. Ciri intervém dizendo que não quer que isso aconteça, mas o guardião diz que não tem outra recompensa para dar, então pede perdão a ela. Ciri começa a chorar. O protagonista respira fundo e responde que não quer essa estrela. Ele nem sabe o que isso significa, mas promete que vai dar o seu melhor para salvar a todos. Nesse momento, a missão é aceita. Os NPCs lembram
embaixo se perguntam se o protagonista pode realmente limpar o bug. Ciri responde que também não sabe como isso vai ser possível, mas eles precisam acreditar no protagonista, porque Sirius acreditou. Nesse momento, Aiden e Sirius ficam juntos no altar acima de todos. O protagonista é envolvido em uma luz vermelha, enquanto um feitiço aparece sob seus pés. Ele flutua e entra no cérebro do sistema. Nosso garoto logo vê que todos os NPCs estão conectados por cabos, mas decide ir primeiro no dragão, que tem a pior condição entre todos aqui. O protagonista então percebe que o bug está conectado diretamente no seu peito e exala uma aura extremamente poderosa. Aiden resolve começar os trabalhos e ataca um dos fios com a espada, mas de repente ele é impedido por um fio que o segura e o arremessa para longe. Nosso garoto entende que o bug está tentando consumir o seu corpo também. Ele diz a si mesmo que isso não pode acontecer e usa a habilidade de desbloquear. Aiden facilmente se desfaz do fio e grita para o bug desaparecer. No momento seguinte, uma grande explosão acontece e todo mundo vê uma luz branca. Os NPCs se perguntam se deu certo. De repente, Sirius cai de joelho e a garota corre para ajudá-lo. Ele agarra seu peito enquanto os moradores se reúnem ao seu redor. De repente, o dragão percebe sua marca sumindo. Siri nota que ele foi curado. Nesse momento, o protagonista com um sorriso no rosto lembra que prometeu que ia salvá-los. Os moradores olham orgulhosos em sua direção, enquanto Aiden continua falando que a partir de hoje eles não serão mais eliminados por causa de um bug. Uma janela de notificação aparece, informando que 50 moradores foram libertos. Os NPCs comemoram alegremente a salvação. Sirius se aproxima do herói e fala que nunca pensou que pudesse ser salvo. Ele agradece do fundo do coração pelo que Aiden fez hoje e promete que nunca irá esquecê-lo. Tudo parecia que ia acabar bem, até que o protagonista sente um arrepio e uma voz ameaçadora que diz que por pouco não conseguiu um novo fantoche. Atrás dele aparece um gigante totalmente consumido por bug. A entidade sem rosto e com 2 chifres fala que ele arruinou todos os seus planos. Aiden sente um frio percorrer a sua espinha e não consegue se mover. Um aviso aparece informando o risco de vida. Logo em seguida, o sistema parece ficar muito louco. Ele avisa que as habilidades foram restringidas e os comandos passaram a não funcionar. A entidade é identificada como vírus e o nível de ameaça não pode ser visto. Depois disso, o sistema é desligado. Sirius olha apavorado para o monstro à sua frente e as memórias do seu passado surgem em sua mente. Ele tinha certeza que essa entidade tinha sido eliminada. O vírus olha para ele e começa a rir, dizendo que Sirius é realmente um tolo. Em seguida, a entidade pergunta se o dragão acreditou que ele desapareceria apenas com aquilo. Ele fala que se arrepende de não ter esperado um pouco mais, e se tivesse aguardado o momento certo, aquela cidade também seria infectada, exatamente como o lugar em que Sirius morou antes. O dragão se enche de fúria e instintivamente começa a se transformar. O vírus pergunta se acabou deixando ele bravinho, então acrescenta que não foi ele o responsável por causar tanto dano. Na verdade, tudo se deu porque os administradores resolveram deletá-lo. Portanto, não tem por que Sirius guardar um ódio assim em seu coração. Além disso, a entidade fala que não está aqui por causa dele. De repente, em questão de segundos, o monstro encurta a distância e aparece em frente ao herói. Ele fala que não precisa mais de Sirius, porque encontrou alguém melhor. O protagonista não consegue reagir a tempo e é tocado na barriga pela entidade. Seu corpo é imediatamente infectado. Sirius conjura um feitiço, enquanto lembra ao vírus que o problema é entre eles. Então, não tem necessidade de atacar outras pessoas. De repente, o monstro desencadeia o bug em todos os jogadores e eles são infectados de novo. A entidade acrescenta que agora não terá problemas, porque eles estão escondidos em uma vila subterrânea. Como nem os moderadores sabem da sua existência, ninguém poderá salvá-lo. Nesse momento, o vírus escuta um barulho e nota que Aiden ainda não foi consumido. Por algum motivo, ele ainda está conseguindo resistir. Nosso garoto começa a suar e percebe que será eliminado se continuar nessa posição. Ele então chama o sistema e ativa a habilidade de desbloquear, mas o sistema informa que ocorreu um erro. A entidade debocha da tentativa mal sucedida. Ele fala que não sabe o que Aiden tentou fazer, mas é impossível que consiga sair dali. Afinal, o garoto não tem nem mesmo a parede de fogo. O protagonista não tem mais força e para de resistir. Ele é consumido e transportado para um espaço roxo. De repente, uma luz amarela invade esse espaço e uma garota com aparência translúcida aparece. Ela toca o rosto de Aiden amigavelmente. O garoto tem um sentimento familiar e ao olhar para a garota reconhece que é Alice. Nesse momento, uma explosão acontece e a entidade vê Aiden quebrando seu espaço. Uma notificação aparece informando que um novo sistema estava sendo construído. O protagonista grita a palavra comando. Em seguida, mira na entidade e usa o comando deletar. O monstro sente seu corpo sendo desintegrado e grita perguntando como pode alguém que nem chega a ser um operador ter um botão de deletar. Nesse momento, Aiden ganha uma habilidade passiva de nível administrador, chamada Parede de Fogo. O protagonista declara que vai se livrar do poder que tentou consumi-lo. Enquanto isso, todos os NPCs da cidade subterrânea
e da Vila Esge são envoltos numa luz defensiva construída pelo protagonista. Ele diz que agora pode destruir essa coisa em segurança. De repente, a entidade começa a rir e Aiden pergunta o que era tão engraçado. O vírus revela que finalmente encontrou alguém com quem pode duelar. O Pratinha é aquele que ele procurava por muito tempo, então promete que um dia o herói ainda vai pertencê-lo. Depois disso, o vírus se desintegra no ar. Sirius se aproxima perguntando se o protagonista estava bem, e ele responde que sim. O dragão comenta que o garoto é realmente incrível e até pode usar a opção de deletar. Outra vez, eles foram salvos. Sirius acrescenta que nunca pensou que ia se sentir tão inútil. Desde que o sistema parou de funcionar, ele não pôde fazer nada. E é até vergonhoso ter o título de divindade guardiã nessa situação. Mas, de qualquer forma, é bom que tudo tenha acabado. Ele decide destruir aquele corpo estranho deixado pela divindade, antes que se transforme em algo perigoso. Nesse momento, o dragão corre com o poder em sua mão para destruir os restos do bug. Mas quando se aproxima, ele é perfurado em todas as partes do corpo. Tanto o protagonista como o Ciri olham horrorizados. A entidade toma forma novamente e pergunta se Sirius esqueceu que a sua habilidade era a produção e a autorreplicação. O protagonista corre com a arma na mão e começa a cortar os fios que perfuraram o corpo do dragão. O guardião cai no chão e Sirius se aproxima para ver como ele tá. Aiden range os dentes e pergunta como aquela coisa ainda estava viva, até porque ele tinha certeza que ela havia sido deletada. O bug começa a rir e o chama de tolo. Ele se multiplica em vários bugs e avisa ao protagonista que já foi deletado várias vezes. Ninguém consegue se livrar dele, apenas se estiver no nível de um moderador. Aiden tenta novamente destruí-lo e começa a usar a opção deletar em todos os clones, mas a entidade diz que ele não terá a mínima chance. O protagonista então recorre ao espaço e pega outra espada, que é rapidamente quebrada. Nosso garoto percebe que não adianta aprimorar, porque as armas não se dão muito bem com monstros que não são do jogo. Depois de muitas lutas e muitos equipamentos quebrados, o monstro pergunta se o protagonista não estava cansado. Aiden respira fundo, percebendo que não tem como destruir essa coisa e por algum motivo ele continua se multiplicando. Nesse momento, o Book decide que está cansado de brincar e fala que vai engolir o problema de uma vez. Aiden é novamente envolto pela aura roxa e tenta resistir. A entidade diz que é inútil, ele deve apenas aceitar o destino. Enquanto isso, Ciri ainda estava tentando conversar com Sirius. Ela promete que vai curá-lo com magia, mas o dragão fala que é impossível, e Ciri sabe disso. A garota começa a chorar desesperada. O guardião revela que não tem muito tempo e provavelmente vai virar um vírus em breve, então ela deve se afastar, senão vai ser muito perigoso. Ciri chora enquanto fala que isso não é justo, afinal ele tinha acabado de ganhar uma nova chance de viver. Sirius pede desculpa. Em seguida, coloca a mão no peito com força e pede que a garota use isso para ajudar aquele moderador. Enquanto isso, o protagonista continuou sendo envolto pelo bug, sem forças para resistir, mas de repente ele lembra de algo. Nosso garoto pega o martelo que ganhou de Alice e percebe que foi o único equipamento que não quebrou. O martelo é preenchido com um poder desconhecido. Ainda não perde tempo e ativa o comando deletar. No momento seguinte, acerta o monstro e uma explosão acontece. O vírus pergunta como isso é possível, se somente aqueles autorizados pelo moderador podem ter uma arma imputada. O protagonista também não esperava poder usar um comando nessa arma. De qualquer forma, o vírus continua vivo e ele debocha dizendo que a sua sorte não é suficiente. De repente, uma notificação do sistema aparece informando que ele recebeu uma recompensa. Aiden fica chocado quando vê que é a estrela de Sirius. Ele olha para trás e vê Ciri chorando. Ela ergue a mão e pede que ele use logo isso. Aiden concorda e usa o poder da estrela na arma. Em seguida, acerta novamente o vírus. Nesse momento, o bug grita de dor e começa a se juntar em um só. Ele olha para o protagonista que segura uma espada extremamente poderosa e fala que é a primeira vez vendo algo assim. O sistema apresenta o equipamento como uma espada de execução exclusiva de Aiden. O bug sente que está sendo partido ao meio e não consegue mais criar seus clones. Ele se pergunta como isso é possível, se a única pessoa que pode destruí-lo é o administrador e o Trojan. Nosso garoto continua cravando a espada. O vírus se afasta dizendo que pensou em pegá-lo inteiro, mas parece que não vai ser possível, então o jeito é destruí-lo. Nesse momento, o vírus começa a espalhar um bug muito poderoso por todo o local, enquanto diz que isso tudo é culpa de Aiden. Já que, bem, se ele tivesse aceitado o destino desde o começo, nada disso estaria acontecendo. O nosso protagonista se concentra em um novo ataque. Ele seleciona o comando de deletar e sua espada brilha em vermelho. Nosso garoto então corre cortando o feitiço do vírus com toda a força e precisão. Dessa vez, a entidade não tem a menor chance contra o protagonista e é destruída. O ataque foi tão forte que levantou todas as pedras do topo da vila subterrânea. Aiden senta no chão exausto. Nesse momento, dentro do setor ruim, um cara sente que perdeu um de seus clones. Ele diz que provavelmente foi excluído por um operador ou um guarda antigo, mas resolveu
resolveu dar uma olhada em como foram seus últimos momentos. Nesse momento, uma imagem do protagonista aparece. O cara de cabelo branco diz que pode fazer bom uso desse garoto. A foto de Aiden segurando a espada parecia bem interessante para ele. Esse cara também é um vírus, e seu nome é Worm. Ele vira para o lado e pergunta se Trojan também não pensa o mesmo desse garoto. De repente, a conversa é interrompida por um fogo que toma conta do lugar. Worm tenta entender o que aconteceu. No momento seguinte, uma explosão toma o corpo do vírus. Ele ri falando que uma visita inesperada chegou. À sua frente, aparece uma garota consumida pelas chamas e responsável pelo ataque. O vírus rapidamente reconhece Mia. A garota com muita raiva diz que finalmente o encontrou. Ele tem se escondido muito bem. Todo o local continua sendo atacado pelo fogo. O Worm desaparece e reaparece atrás dela. Ele pergunta como a garota sabia onde ele estava. De qualquer forma, isso não é importante para o vírus. E ele comenta que Mia cometeu um erro vindo aqui sem ser o administrador, ou até mesmo sem estar acompanhado por um. Ele até fala que ela parece estar subestimando demais o seu poder. Mia diz a si mesmo que a informação era verdadeira. Ela lembra que quando Arya se aproximou dela naquele dia e contou onde ele estava, Arya falou que sentiu a presença de Worm dentro do setor ruim. Mia não acreditou totalmente e veio ver com seus próprios olhos. A garota se sentiu um fracasso como operadora, por não descobrir sozinha onde o vírus estava. Mas ela se encoraja, pois é a única nesse local para destruí-lo. De repente, Mia dispara atacando Worm com fogo. O vírus rapidamente se defende e contra-ataca com Bug. Mia é amarrada nos fios e não consegue se mover. O Bug avança e cria uma grande bola onde a garota fica presa dentro. O Worm debocha falando que por isso ela deveria ter trazido pelo menos um guarda ancião com ela. No momento seguinte, ele envia flechas em direção à bola, que explode ao ser atingida. Mas quando o vírus olha, não encontra Mia. Ele olha ao redor procurando ela e de repente, uma luz azul o ataca. O Worm é arremessado com toda a força para trás. Nia aparece, muito mais poderosa que antes, e pergunta quem deve ser subestimado aqui. Ela deixa claro que dessa vez vai deletá-la de uma vez por todas. A cena volta para Sirius, que está sendo apagado lentamente. Ciri chora enquanto se despede. Sirius começa a lembrar de como chegou até aqui. Antigamente, ele era só um dragão branco que foi preso pelo administrador. Ele não entendeu por que pessoas inocentes estão sendo apagadas por aquele que deveria protegê-lo. Sirius lembra que sua missão, desde que foi criado, era exatamente proteger essas pessoas. E essa missão foi dada pelo administrador. Então, ele pergunta por que o administrador mudou tanto. Sirius viu através da máscara do homem e percebeu que ele estava rindo. Era difícil para o dragão ver como o administrador poderia estar se divertindo com o desespero dos outros. O administrador fala que quanto mais o sistema atualiza, mais vírus aparecem. Ele não pode mais deixá-los vagar livremente como desejarem. Naquele dia, o administrador resolveu prender Sirius para sempre. Isso porque ele sentia que Sirius desafiava o sistema e era uma ameaça em potencial. Assim, o nosso dragão foi bloqueado. Alguns anos se passaram desde aquele acontecimento e Sirius deixou sua aparência angelical de lado. Ele já estava convencido que não poderia mudar nada, até que um dia foi surpreendido pela aparição de uma garotinha. Ele logo viu vários humanos, que preferiram não chegar perto com medo. Com o tempo, Sirius percebeu que aqueles moradores não se preocupavam com ele, e até chegou a usá-lo como ponto turístico para ganhar dinheiro. Apenas a garotinha fazia questão de alimentá-lo e fazer companhia. Sirius perguntou se ela tinha família, e ela respondeu que não. Então, ele decidiu que ia cuidar dela, mas antes precisava dar um nome. O dragão então decidiu que ele ia ser chamada de Ciri. A garota comemorou que ia ficar com ele. Com o passar dos dias, Sirius percebeu que essa garota era diferente dos outros NPCs. Ela nasceu com um talento para magia e também aprendeu rápido seus métodos de proteção. Mas de qualquer jeito, Ciri era uma criança humana e o dragão entendeu que não podia mantê-la ao seu lado para sempre. Por isso que quando se tornou adolescente, ele a mandou para uma vila de humanos. Ciri se adaptou bem lá. Depois disso, Sirius sentiu que sua missão tinha acabado, mas ele estava feliz por passar muito tempo com Ciri. Então sentiu que a sua vida não era tão ruim. Essa felicidade não durou muito, porque logo depois disso, o vírus apareceu de novo. O dragão pôde sentir o poder daquele monstro. Ele lembrou de Ciri e com toda a raiva quebrou as correntes que seguravam o seu corpo. Sirius partiu sem perder tempo em busca de protegê-la. O sistema deixou claro que se o dragão saísse da sua área, ele não teria ajuda. Enquanto isso, aquele vírus observou atentamente a vila onde Ciri estava. Ele decidiu recuar, pois sentiu que os operadores já sabiam da sua aparição. Nesse momento, o dragão conseguiu quebrar o bloqueio e emergiu na frente do vírus. Mas aquele monstro já havia ativado o teleporte. Sirius perguntou se foi ele o responsável por isso. O vírus riu dizendo que ele chegou muito tarde. Todos já estavam infectados, mas vai deixar algo diferente nele. Naquele dia, Sirius foi infectado com uma maldição diferente no peito. O vírus se despediu dizendo que ia encontrá-lo. Então
então pediu que ele não fosse deletado até lá. Depois disso, o monstro desapareceu. Os operadores já tinham descoberto a aparição do vírus e sabia que ia ter muita gente infectada. Então, eles decidiram fazer uma inspeção de emergência e deletar todos os bugs. O dragão recebeu uma mensagem do sistema sobre a inspeção e viu que tinha que agir rápido se quisesse salvar essas pessoas. Ele declarou que não podia perder Ciri agora, então ativou o sistema teleporte em cima da vila. Nesse momento, a cena volta um pouco mais no passado, para alguns anos atrás, quando Sirius era apenas um dragão bebê. O administrador foi responsável por dar seu nome e também pediu que Sirius seguisse uma missão. Ele deveria proteger as pessoas que estão perdidas e protegê-las. Essa missão foi algo que Sirius seguiu até o final de sua vida. De volta ao momento atual, vemos o administrador de olho em 2 NPCs. Enquanto isso, o protagonista consegue usar a magia de teleporte de Ciri. Ele leva todas as pessoas que Sirius protegeu para sua vila. Nosso garoto agradece a Ciri por ajudá-lo a chegar ali sem nenhum problema. Ele avisa que daqui a pouco todos estarão seguros na vila Edge e só precisam caminhar um pouco. Nesse momento, Ciri chama Aiden. Ela agradece por trazê-los. Se não fosse isso, todos já teriam sido deletados. Mas Ciri também quer agradecer pelo protagonista ter deletado Sirius. Ela fala que seu pai teria se tornado um vírus e acredita que seria o pior final que ele poderia ter. Então agradece a Aiden por livrar o seu pai disso. A garota também fala que todos estão dispostos a servi-lo. Nesse momento, o sistema notifica a Aiden que Ciri e outras 50 pessoas foram registradas como moradores da Vila Edge. O protagonista fica feliz em poder contar com todos e depois disso, eles caminham juntos em direção à vila. Nosso garoto diz ter uma curiosidade e pergunta a Ciri o que era a estrela de Sirius, pois ele estava curioso. Ela responde que não entende muito bem, mas acredita que seja a fonte de poder do dragão. Era a coisa que Sirius tinha de mais precioso. Aiden realmente entende que era algo muito poderoso, porque foi isso que fez seu nível de moderador subir. Além disso, se não fosse o poder da estrela, ele nunca teria vencido aquele vírus maldito. Nesse momento, Ciri fala que eles chegaram na vila. Alguém pergunta se essa é a sua vila, e o protagonista confirma. Ele comenta que só precisa de uma reformazinha. Nesse momento, os moderadores da vila se aproximam e comemoram a volta de Aiden, dizendo que estavam esperando por ele. Nosso garoto pergunta se eles sabiam da sua volta. Jake responde que sim, porque alguém chegou antes para avisá-los. O protagonista fica surpreso com essa informação, e de repente alguém pula em seus ombros. Aiden olha para trás e vê Arya sorrindo. Ela comemora alegremente a sua volta. De repente, a garota muda o tom de voz e fala que ficou preocupada, mas promete que de hoje em diante não vai mais deixá-lo sozinho. Bom pessoal, isso aqui foi o vídeo. E vocês já sabem, né? Se vocês gostarem, comenta a parte 2 aí que eu trago na velocidade da luz pra vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir e eu vou nessa, mano.